Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Troca de Passes desta terça-feira. O primeiro brasileiro já fez a sua parte. O Atlético foi ao centenário em Montevidéu, diante de mais de 83 mil pessoas, empatou por 0-0 e está na decisão da Libertadores. Eu falei centenário, é o Monumental de Nunes, óbvio. Centenário é o estádio lá onde vai ser jogada a partida do Botafogo amanhã. Que eu tô com esse negócio da mudança do jogo do Botafogo de estádio. O jogo do Botafogo mudou de estádio e foi para o Centenário, lá em Montevidéu. Hoje, no Monumental de Nunes, 0-0, Botafogo e River Plate. Com isso, vai ser bem hoje, hein? Botafogo e River Plate. Vamos lá. 0-0 Atlético e River Plate. O Atlético vai enfrentar o Botafogo na decisão da Libertadores. Teremos mais uma vez uma decisão brasileira na Libertadores. Eu tô aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Paulo César Vasconcelos e com vocês aí de casa por meio da hashtag Troca de Passes, hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens pra gente, você torcedor do Galo, feliz demais com a chegada do Atlético à decisão. Mandem as suas mensagens, tá bom? Queremos ouvi-los. Carlos Eduardo Mansur. Não errei seu nome não, né, Mansur? Não. Ah, que bom. Isso é algo importante para o começo do programa. O Atlético, daqui a pouco a gente vai mostrar os números do jogo, teve contra si 35 finalizações, contra apenas 5 feitas pelo Atlético. Mas são números que talvez não reflitam bem, pelo menos para mim, o que foi o jogo em termos de perigo real para o Atlético, que soube se defender muito bem. Pelo menos para mim, Mansur, o que você achou? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, PC. Todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que o jogo, ele refletiu, ele foi um pouco a marca do que se tornou o Atlético na reta final da temporada, né? Chega a final da Libertadores, um Atlético que faz uma temporada um tanto estranha pelas oscilações que teve, muito promissora no início do trabalho do Milito, muito atribulada no período da Copa América com os desfalques, perda de rendimento, nem com a volta dos jogadores conseguiu retomar todo aquele rendimento do início da caminhada com essa comissão técnica e, de repente, encontrou uma forma de lidar com os mata-matas, e especialmente na parte defensiva, com muito encaixe individual, dificultando muito que seus adversários jogassem, e a partir daí se tornou muito competitivo nesses mata-matas. E acho que essa foi o time fez uma atuação defensiva bastante boa no jogo de hoje. Se a gente pensar, eu acho que o número de finalizações do River tem muito a ver com o volume. Era natural que o River fosse ter volume entrando em campo com 3-0 contra, mas refletiu, por um lado, um Atlético que ganhou muito duelo, né? O Batalha fez 20 cortes. Jogou muito. Se você só pensar em bolas que cruzavam o ataque do River e foram cortadas pelo Batalha, foram 20 no jogo. É um número muito alto. Agora, do outro lado, também refletiu um River que tinha pouco recurso, né? Além de produzir volume e chegar perto da área, pouco recurso, tanto que chegou ao incrível número de 70 cruzamentos no jogo. Eu não me lembro de ter visto um time cruzar 70 bolas num jogo. 70 dá mais de um cruzamento a cada 2 minutos, né? Se você pensar que não tem isso de bola rolando no jogo. Pois é um número realmente incrível, mas o Atlético se saiu muito bem, porque a gente estava conversando aqui, PC, se a gente pensar, o Everton fez um bom jogo, tá? Boas defesas, mas assim, defesaças, aquelas defesas que decidem o jogo, aquelas consideradas quase impossíveis ou de grande nível de dificuldade, uma bola no segundo tempo, né, depois da entrada do Echeverri, que é um ótimo jogador, que sai cara a cara com ele, o Echeverri corta e ele sai nos pés, fechando muito bem o ângulo. Mas não foi um jogo assim de defesas super difíceis do Everson, embora tenha trabalhado bastante. Não, PC? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, quem nos acompanha. Primeiro chama a atenção a maturidade da equipe do Galo, né? Geralmente, partidas desse tipo, envolvendo equipes brasileiras, muitas vezes o que você vê é uma equipe brasileira absolutamente aloprada dentro de campo, não tendo tranquilidade para, nos raros momentos em que possui a bola, saber trabalhá-la, se precipitando, errando a marcação. E hoje viu-se um Galo nas duas fases, nos dois tempos do jogo, muito seguro, muito maduro. Gostei, inclusive, mais no segundo tempo do que no primeiro tempo, sabendo que o River Plate iria exercer uma pressão impulsionada por aquele coro de 80 mil vozes, mas tendo maturidade e serenidade para suportar tudo isso. Não foi uma partida que você possa dizer que o placar de 0-0 foi injusto. E aí, penso que a gente tem que fazer sempre o apanhado do confronto.
quando o Galo começa a garantir essa vaga para disputar a final. Na primeira partida, em que vence por 3-0, jogo com aquelas passagens de roteiro que te surpreendem, o domínio do Galo existiu, mas acredito até que os 3-0 surpreenderam Milito, comissão técnica e jogadores. A diferença obtida num confronto com o River Plate. Vem o segundo jogo e aí cabe administrar essa diferença. E foi o que o Galo fez de uma forma muito madura. Concordo com o Mansur, é uma temporada caracterizada por muita irregularidade, mas não dá para negar que as contusões prejudicaram muito a equipe do Galo. Tem um achado, especialmente na Libertadores, porque não poderá jogar a Copa do Brasil, que foi o Daverson. Agora, é uma equipe também que funciona sem ter por dentro um articulador. O meio de campo do Galo não tem um articulador. Você tem o Scarpa aberto pela direita, o Arana, e aí você tem o Alan Franco e o Fausto Vera por dentro. E o trio de jogadores ofensivos que funciona muito bem. Merecida a classificação e que ela dá mais, digamos, segurança e valoriza ainda mais por ser diante de um River que reformulou o seu estádio, foi buscar, trouxe o Galhardo de volta, pensando apenas numa coisa: no dia 30 de novembro, pisar novamente o gramado do Monumental de Nunes para decidir o título da Libertadores. Esqueceu-se, aí vou falar de um mineiro, que tinha um Galo no meio do caminho, e no meio do caminho tinha um Galo. E por isso, quem será um dos clubes na final será o Galo, o Atlético Mineiro vingador. Fora que essa chegada do Galhardo, né, é uma chegada mais recente, não é um trabalho tão longevo como foi na outra passagem, que ele ficou muitos anos dirigindo o River Plate, e fato que não conseguiu fazer com que esse time jogue a bola que se espera, né? Porque foram várias as contratações de impacto na janela de transferências, jogadores inclusive da seleção argentina. Mas o futebol apresentado, embora de muita entrega, né, como já é característico do River quando joga em casa, uma correria danada, imposição física, né, de duelos vencidos ali muitas vezes na imposição, mas qualidade de jogo, né, trocando passes e criando oportunidades, o jogo do River foi muito fraco nesse aspecto, claro, também contribuindo muito para isso a defesa do Atlético, que fez um grande jogo, né, Mansur? Em termos de criatividade, pouco, né? Tanto que os números dizem aí, são 70 bolas cruzadas à área do Atlético e que quase não levaram perigo. Não, em termos de alternativas, se você pensar em que pontos do jogo o Atlético teve algum problema para defender. Acho que o único ponto de preocupação, por exemplo, que se gerou no primeiro tempo foi quando o Lianco logo teve um cartão. Isso. Né? Eu acho que tinha muito a ver com a única coisa que o Galhardo pareceu propor em termos da parte tática. A gente tem o campinho aqui. O Galo sem a bola basicamente era um 4-4-2 para se defender, porque o Lianco... A gente tem que sempre olhar como o Galo defende. É importante dizer que o Milito trabalha a partir de encaixe individual. Então, o Lianco terminava por trabalhar quase como um lateral direito, porque o encaixe dele era com o Meza, que partia com o Colídio, que partia de uma posição na ponta esquerda do River num 4-3-3, um ataque com 3 homens. Aqui você tinha os 2 zagueiros para ter uma sobra contra um atacante, e o Arana era o homem que defendia contra o Solari, em tese, o ponta direita. Cabendo ao Paulinho descer com o Busto, se fosse o caso, o Scarpa descer com o lateral esquerdo, o Acunha, no primeiro tempo. O que o River fazia? O Acunha iniciava jogadas um pouco mais por trás, o que deixava o Scarpa um pouco distante da linha de 4 homens, e o Lianco precisava lidar, por vezes, com o Colídio. Só que o Colídio fazia o movimento daqui para o meio, para provocar o encaixe no Fausto Vera, e o Fausto Vera, que inicialmente marcava o Meza vinha trabalhar por aqui para encaixar no Lianco, tentando tirar essas referências de marcação de um time que tenta marcar homem a homem. Por vezes o Lianco perdia essa referência, chegava um pouco tarde, acabou inclusive sendo advertido com cartão amarelo. Fazendo falta, tendo cartão amarelo. Então esse setor foi o setor que o Atlético teve um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo. Mas além dessa inversão de posições, o River não oferecia muito mais coisa. Ofensivamente o repertório é limitado, isso, né? E sabe o que me chamou a atenção, Mansur? Que no jogo de hoje ele começou com o Nacho e com o Lanzini no banco. E o Lanzini não entraram. Não entraram. Nenhum dos dois, nenhum dos dois.
sequer entraram no decorrer da partida. O jogador, entre as substituições feitas pelo Galhardo, que deu a resposta mais favorável foi o Etcheverry, pela sua capacidade individual de drible, mas o que se viu foi um River com posse de bola, absolutamente previsível pelas circunstâncias que envolviam o jogo, mas sem ser ofensivamente uma equipe tão incômoda assim. Teve a bola, houve um momento, como já destacado aqui por vocês, que se refugiou nos cruzamentos, entendendo que aquela era a única alternativa, porque ninguém dá 70 cruzamentos numa partida, se não achar que aquela é a principal alternativa para tentar ameaçar o sistema defensivo. João Saldanha dizia, o grande João Saldanha, um dos maiores cronistas esportivos do Brasil, dizia que time que cruza muito, ele acaba levando o zagueiro do outro lado a comprar uma aspirina depois do jogo. Acho que o Batalha hoje vai tomar uma aspirina no vestiário, porque o que ele interveio de cabeça, sendo dominante ali nas bolas pelo alto, foi impressionante. E o Galo soube neutralizar isso, né? O jogo do Galo, como o Mansur está mostrando o campinho aqui, teve um desconforto para o Lianco no primeiro tempo ali, mas no segundo tempo, o maior desconforto no segundo tempo foram as jogadas individuais do Etcheverry. Que é muito bom jogador, inclusive já contratado pelo Grupo City. Ele e o Mastantuono que entraram, aliás, tinha muita pressão, porque isso que você falou da chegada do Galhardo no meio da temporada, com o ano em andamento, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Você vai tomando o pé do elenco, acabou que o River fez algum certo nível de investimento para trazer alguns jogadores, né? Acunha, Pezela, jogadores com nome, campeões do mundo pela seleção. O que é também um retrato da diferença econômica hoje Argentina-Brasil. São dois jogadores que eu acho que não causariam grandes desequilíbrios, por exemplo, em clubes brasileiros, né? Dos clubes que estão no alto da pirâmide. No adversário. Não iriam se impor como grandes adversário, figuras. né? A equipe adversária hoje no Galo, nenhum dos dois. E aí, assim, agora havia uma... por exemplo, não jogaria nos principais times do Brasil. Tanto que já passou do Palmeiras, isso, sem deixar nenhuma saudade. Não deixar grande saudade. Só que há uma certa pressão, talvez, para que jogadores como Etcheverry, como Mastantuono, que tivessem um pouco mais de espaço, né? São jovens, um de 18, outro de 17 anos, e, de fato, quando eles entraram, o Atlético também teve alguns momentos um pouco piores no segundo tempo, né? Jogadores que se moviam mais, perna mais fresca àquela altura do jogo, mais descansados, conseguindo fugir dos encaixes de marcação do Atlético. Assim, não é normal um jogo de futebol, quando a gente analisa esse jogo, assim, não é normal um jogo de futebol que um time inicia com 3-0. Isso condiciona o comportamento de todo mundo. Exatamente. Né? Então, surpreendeu até a escalação do Atlético hoje. Eu imaginava um Atlético sem o Daverson. Isso. Por exemplo, com Paulinho e Hulk na frente, com de repente o Otávio no meio campo para tentar preencher. Ou até Ele repetiu a escalação da partida anterior. Exato, para evitar que o Paulinho fosse o jogador que acompanhava o Bustos, né? Sim. Mas ele preferiu. O Atlético não teve mesmo sucesso do jogo da ida nesse jogo direto, nessa bola direta para a disputa. Não. A melhor chance, no primeiro tempo ela caiu muito com o Daverson contra o Craneviter e o Atlético não levou muita vantagem. Eu acho até que faltou o Atlético segurar um pouquinho mais a bola no primeiro tempo, né? Porque quando o jogo ronda muito a sua área, você fica, mesmo que o adversário tenha pouca... A sua taxa de risco aumenta. Claro, um acidente que acontecer vai acontecer perto do seu gol ou dentro da sua área. No segundo tempo, é curioso, a melhor chance do Atlético acontece a partir de um lançamento longo que o Hulk consegue sozinho, a partir de uma bola alta, ele ganha a primeira pelo alto, ele consegue dominar, ele gira toca pro Scarpa. E serve para o Scarpa fazer dar aquele chute no travessão. E na rebatida tem o Daverson, que finaliza e o Armani o Armani pega em cima da linha, né? Vamos colocar aqui os números do jogo, porque vocês vão perceber aí de casa, se vocês não se atentaram aos números, eles chamam muito a atenção. E é claro que os números nem sempre contam a história mais verdadeira de um jogo de futebol. E vocês vão ver bem os números do jogo de hoje, por exemplo. Ó. Posse de bola. Até aí tudo bem, o River teve mais a bola, 60% contra a 40%. Nada de espantoso. O número de finalizações chama atenção, olha só, são 30, isso mesmo. 30 finalizações do River Plate, 6 do Atlético Mineiro. Só 7 no alvo. Veja que o River chutou 23 vezes, ou a bola foi para fora, e 15 dessas 30 finalizações, ou seja, metade dessas 30 finalizações,
foram travadas por jogadores do Botafogo, bloqueadas, ou seja, Galo. aquele mar de gente do Atlético na frente, né, a bola sempre pegava em alguém. Então, metade dessas 30 finalizações pararam em algum jogador do Atlético. Só 7 no gol. O Atlético finalizou 6 vezes, 3 no alvo. 20 escanteios. Eu não me lembro de ter visto uma partida com 20 escanteios. E aí é outro ponto que, de certa forma, enaltece o posicionamento defensivo do Galo. Porque se você... Primeiro, não há clube de futebol no mundo hoje que não faça treinamento com a sua cobrança de escanteio. Cobrança de escanteio não é mais algo aleatório no futebol. Você chega, bate lá o escanteio. Não é assim. E se você tem 20 escanteios a seu favor... E não converte nenhum, E né? não só não converte nenhum, como você bem observou, nenhum desses escanteios resultou numa jogada que obrigasse o Everson a fazer uma defesa difícil. Então, o bom posicionamento do sistema defensivo, porque aí não é só a defesa, bom posicionamento do sistema defensivo, a distribuição defensiva bem feita dos jogadores do Galo, impediu que esses 20 escanteios, ou que um deles sequer, se transformasse numa jogada perigosa para o River. Pois é, faltas cometidas, olha só, 9 do River Plate, 15 do Atlético. Natural, né? O time que estava se defendendo mais, 2 impedimentos do Atlético, nenhum do River Plate. Vamos à próxima página. Passes trocados, 581 do River, 237 do Atlético, mas a precisão foi baixa dos dois. 81% do River, 70% apenas do Atlético. Desarmes, 11 do River, 4 do Atlético. Cartões amarelos, nenhum do River, 2 para o Atlético, né? Foi o do Everson e o do Lianco. Não tivemos nenhuma expulsão. E olha o mapa de calor, né? Veja como o River buscou muito o jogo pelas laterais, né? Com esse número enorme de bolas cruzadas que o Mansur já citou por aqui, né? São 70 cruzamentos ao longo dos 90 minutos de jogo. E veja como o mapa de calor do Atlético muito preenchido ali. Assim, o Atlético, né, se defendeu com o bloco de baixo, certa forma, natural. assim, porque de certa forma é natural, aquilo que a gente falava, não é normal um jogo que começa 3-0 para um dos lados, condiciona a maneira dos dois jogarem. Então é normal, de certa forma, que esse jogo tenha um volume grande de um lado, o outro time mais defendendo a área. Assim. Agora, é evidente que era desejável se o Atlético conseguisse, em parte do jogo, manter o jogo um pouco mais longe da sua área. Mesmo considerando um campo difícil, um adversário que tem um peso, um estádio com 85 mil pessoas apoiando. Acho que isso tudo está dentro de uma conta. É espetacular a partida do Atlético? Acho que não chega a tanto. É uma partida competente defensivamente. O tanto de volume que teve perto da área do Atlético impõe um certo nível de risco. Se uma primeira bola entra, o jogo até mentalmente ele ganha um outro contorno, você acaba flertando com esse tipo de risco. Agora, é muito coerente com o que vem sendo o Atlético dos mata-matas nessa reta final de temporada. Eu acrescentaria, Mansur, que o Galo demonstrou uma maturidade, porque quando você tem a bola rondando permanentemente a sua área, muitas vezes a instabilidade pode provocar um erro individual. Um erro individual na saída de bola, um erro individual de não acompanhar o movimento de um adversário. E não se viu isso hoje no Galo. A bola realmente ficou ali rondando, o que eleva a taxa de risco, mas você não viu erros individuais comprometedores. Isso atribuo eu à maturidade da equipe. A equipe entrou hoje num cenário absolutamente desfavorável e nada surpreendente, ou seja, 95% do estádio ocupado por torcedores do River, torcedores esses que não pararam de cantar nem um minuto sequer. Teve já a questão do trajeto do ônibus, do hotel até o estádio. O Galo chegou no estádio mais ou menos por volta de 8h10 da noite. O protocolo da Conmebol pede que você chegue 1h30, por isso o jogo foi retardado 15 minutos. O ônibus teve que parar porque alegava-se que havia uma confusão. Demorou a sair do hotel, porque não havia segurança para escoltar. Mas nada disso, aí é que está, aí é que eu falo da maturidade. Nada disso impactou no desempenho dos jogadores. Nada disso fez com que o time entrasse em campo abalado por esse cenário, que é um cenário que você olha e fala assim, olha aí, nós estamos vendo no Globo, no GE. Globo, o ônibus do Galo interrompe o trajeto, falta de segurança, o presidente do Galo desceu,
O Vitor, que é o diretor executivo do Galo, teve que descer do ônibus, ex-goleiro Vitor. Enfim, nada disso contaminou a equipe. A partir do instante que a bola rolou, a equipe mostrou uma maturidade e uma determinação de quem quer disputar uma final e que tinha obtido no primeiro jogo uma vantagem, mas não sentou em cima dessa vantagem. Porque quando você senta em cima da vantagem, o teu nível de concentração no jogo é baixo. O teu erro acontece de forma inexplicável. Você não acompanha movimentações do adversário porque você está pensando na vantagem que você obteve no primeiro jogo. Então, esse é um dos grandes méritos do Galo na partida de hoje. E ainda acho que houve um pênalti. Para mim, houve pênalti no do Armani no Daverson. Armani no Daverson. O pé direito do Armani toca no pé do Daverson antes dele tocar a mão na bola. Perfeito, né? Perfeito. Era um lance para mim, difícil no campo, né? Eu achei até que o Daverson estava fazendo uma cera, porque não pareceu pênalti na hora ali, vendo pela principal câmera ali, né? A câmera 1, que a gente chama. Mas vendo a repetição, o Armani toca o pé do Daverson, depois pega a bola com a mão. Eu também fiquei com a mesma então, acho que era um lance pro VAR entrar, né? Porque não é um lance de interpretação ali, me parece um pênalti claro que foi negado ao Atlético. E assim, acho que há de convir, né? No final das contas aqui, se a gente pegar as 3 melhores chances do jogo, 2 foram do Atlético. Sim. Né? Esse lance de pênalti, porque o Daverson sai cara a cara com o Armani, né? Ele decidiu mal, inclusive, eu acho ali, né? Ele podia acho que ele hesitou, né? Ele hesitou no que ele queria fazer. A minha impressão é que no início da condução da bola ele perde um pouco o tempo da bola, né? Aí ele perde. Eu imaginei até que ele fosse tentar uma cavada, alguma coisa, e acabou não conseguindo fazer o gol e sofrendo pênalti, na nossa opinião aqui. E depois o lance, uma jogada genial do Hulk, né? Mais Sim, uma. Linda. Um passe espetacular para o Scarpa, que bate de primeira, uma linda batida, a bola pega na travessão. E na volta o Daverson ainda bate bem, né, na bola, e o Armani faz uma grande defesa e evita. E ainda teve um lance um pouco antes desse chute na trave, em que o Paulinho não dá o passe no Daverson, que eram 2 contra 1. Se o Paulinho dá o passe no Daverson, era um passe fácil, né? O Daverson saía na frente do Armani, o Paulinho optou por tentar o drible e acabou não conseguindo fazer o cruzamento. Mas foram boas chances que o Atlético teve para fazer pelo menos um gol. Tem um detalhe interessante, se a gente pensar... É que assim, eu acho que dá para fazer esse balanço agora, porque acho que nenhum de nós está cogitando a hipótese de um grande desastre amanhã. Seria um desses absurdos do futebol. Que não estão... Mas é um jogo perigoso, é um jogo que você tem que ter... Perigoso só no aspecto policial, né? Porque no campo, só se for perigoso por causa da violência, de perder jogador para decisão, porque não tem... O jogo não vai ter... O jogo de amanhã não, de hoje já, ele não vai ter... Isso tem que ser ressaltado. Teve toda essa questão envolvendo o ônibus do Galo, a chegada tardia ao Monumental, mas não foi um jogo bélico dentro do campo. E eu creio o jogo de hoje? O jogo de hoje. Foi na ele não bola, foi bélico. Não foi duro na bola. Não foi bélico. E eu creio que o jogo de amanhã vai ser bélico. Sim. O jogo de amanhã vai ser um jogo de intimidação, de provocação. O que eu quero dizer é que depois com esse cenário de uma mais do que provável final brasileira, a gente está terminando uma Libertadores em que o Brasil foi 100% da fase de grupos, ou seja, nenhum time brasileiro ficou pelo caminho dando espaço a um time de outro país da América do Sul. O único brasileiro eliminado precocemente. Foram 8. Foi o Bragantino, né? Que na pelo fase, Botafogo. Isso, que na Sim, fase preliminar. Na fase de grupos não ficou ninguém. Isso. Se você contar a fase preliminar mais os mata-matas, houve 8 mata-matas entre brasileiros e não brasileiros. Isso. O Brasil ganhou 7 deles. Só o Flamengo foi eliminado por um estrangeiro na Libertadores. Os demais que ficaram pelo caminho em duelos domésticos. Sim. Antes da gente passar para outro assunto aqui, meu amigo Totocuri faz uma pergunta interessante, que me mandou uma mensagem. Se o Hulk ganhar a Libertadores, já vira o maior jogador da história do Atlético? Porque eu converso com eu tenho uns amigos atleticanos que, na opinião deles, né, o Hulk já é o maior jogador da história do Atlético. É possível. Se ganhar a Libertadores, me parece que não vai haver mais discussão, né? Porque o Hulk, de novo, a partida que ele fez hoje, embora até no aspecto defensivo, porque teve um momento que ele foi defender e roubar a bola lá atrás, próximo à área de defesa do Atlético. Ele é de uma lucidez eu acho que fora do padrão, né? Esse debate não é nenhum exagero, assim. Ainda que seja uma história rica, que você tem uma fase do Galo de Reinaldo, enfim, de Cerezo, Éder, de um time que foi muito marcante na história do futebol brasileiro.
A questão é que o impacto dele em número de conquistas nessa fase do Atlético é inegável, gente. E a diferença que ele faz também, né? Claro, porque é algo... uma grande referência. De todas as contratações de jogadores brasileiros que voltaram para o país, foi, sem dúvida alguma, a que deu as melhores respostas. E a gente até conversou isso na semana passada aqui, né, Mansur? Desde que o Hulk chegou ao Brasil, pelo menos para mim, não há um jogador melhor que ele no futebol nesses brasileiro. 4 anos de futebol brasileiro não há. Ninguém teve qualidade e regularidade, porque ele quebrou, é difícil uma fase ruim do Hulk. Ele quebrou uma ideia de que o jogador, no estágio em que ele se encontrava, ao voltar para o futebol brasileiro, vinha aqui meio que, estou agora encaminhando minha aposentadoria. Acho que isso foi demolido. Quanto... Eu acho que o Hulk veio para o Brasil, minha sensação, ele veio para o Brasil não para gerar esse debate nosso de ser o maior da história do Atlético, mas para concluir, não é terminar a carreira, mas para cumprir uma etapa de carreira que ele não viveu. Que ele não teve. Eu vou ter uma torcida, um clube para chamar de meu no Brasil. Vou ser reconhecido pelo público brasileiro, pelo jogador que eu sou, e ter uma torcida que vai me amar como um dos grandes ídolos. Ele se transformou, nesse século XXI, não há dúvida alguma, no maior ídolo do Galo. Isso não há dúvida alguma e é incontestável. O maior de todos, eu sempre acho isso meio preocupante, porque isso eu vejo como uma observação geracional. Claro, memória afetiva. Eu acho, porque por exemplo, eu que tive o privilégio, eu considero isso um privilégio, de ver o Reinaldo jogar, e todo o significado e comportamento do Reinaldo, a época de um Brasil governado por uma ditadura militar, a sua postura. Então, assim, no século XXI, o Galo não teve um jogador maior do que o Hulk. Agora, discutir sobre o ponto de vista da história, aí eu acho que entra o componente geracional e aí chegar a uma conclusão. Tem gente que discorda, por exemplo, aqui na hashtag Troca de Passes, o Zé Chico já mandou aqui. O maior jogador do Galo sempre foi o Reinaldo. Pois é, pelos significados que o Reinaldo tem. Que não são só aqueles do que ele representou dentro do campo, personagem. Mas o simbolismo dele fora do campo, absolutamente identificado com o jeito Galo de ser. Agora, então, sim, é mais difícil. Mas o Hulk pode sentar à mesa do Reinaldo. Claro que sim. Eu acho que esse... Claro que sim. E aí eu acho que ele já está à mesa. Aí no século XXI já está na mesa. Aí vai variar, assim, ou é o gosto pessoal, ou é a memória afetiva, a sua relação com o futebol em cada etapa da história. O que é indiscutível é o impacto que ele causou desde a chegada no Atlético. Ele é realmente Você tem, por exemplo, absurdo. O Ronaldinho Gaúcho, campeão da Libertadores, né? Se você pensar em termos de alcance, o maior título da história do clube. Mas não conseguiu estabelecer uma relação de empatia. É uma passagem mais curta, né? Eu acho que é um outro tipo de relação numa outra etapa do jogo. Hulk, né? Eu acho que é diferente. Enfim. E além do que, a forma como o Hulk lidou com a história do Galo, né? Com os ídolos do Galo, a maneira como ele é muito respeitoso. Ele não desqualifica. Ele entende, sabe, por inteligente que é, qual é o tamanho dele nessa estrutura, mas ele não procura desqualificar quem construiu a história do Galo, muito pelo contrário. Não, inclusive aqui recebo do nosso amigo Eudes Júnior, né, que trabalha com a gente. Grande Eudes está assistindo o programa e falou assim, mandou até uma matéria que diz que o Hulk, quando ele chegou e vestiu a camisa do Atlético pela primeira vez, ele citou Reinaldo e Éder e falou que queria ser ídolo também. Isso. Queria ser ídolo também. E eu desaproveito e mando aqui que para ele, o Reinaldo é o maior de todos, mas que Ronaldinho e Hulk já sentam à mesa. É isso aí.